3 atos de todo treinamento. Você quer saber quais são? Você quer saber que isso é uma metodologia e eu vou trazer para você poder entender como vai ajudar você na roteirização e na estrutura do seu evento. Então, vem comigo. Então vamos lá, para você poder roteirizar e estruturar o seu evento, existem os 7 pilares que estruturam, que pautam um treinamento, um seminário. Esses 7 pilares, não sei se você já assistiu, se você não assistiu, é importante que você assista. Mas aqui eu quero trazer uma ideia um pouco diferente para você de como estruturar em formato de método o seu treinamento. E você vai entender e vai ser importante para você ter uma ideia maior e mais cirúrgica de como elaborar o seu treinamento de forma que você faça com que o seu aluno entre em imersão e saia do seu treinamento, seu evento, totalmente transformado. Então vem comigo. Do mesmo jeito que todo filme ele é dividido em 3 atos, o seu treinamento, se você tiver a ideia, se você tiver a visão de montá-lo exatamente como num filme, nesses 3 atos, você vai perceber que vai dar ganhos, benefícios muito maiores para os seus clientes. Então vem comigo, vamos lá. Então aqui são os 3 atos. Começa da seguinte forma. Nós temos aqui uma linha que compõe o seu treinamento. O ato número 1, que a gente chama de ato número 1, ele é composto de aproximadamente 30%, eu acredito que 30% vai ser mais ou menos aqui, ó. 30% do seu treinamento, no máximo 30%, você vai trabalhar o que nós chamamos de ato 1. Depois você vai utilizar aproximadamente, mais ou menos, 55% do seu evento para ficar estabelecido o ato número 2. E 15% para o ato número 3. Ato 3. E como que funciona então essa divisão e para que serve esses 3 atos? Eu vou explicar cada um deles e você vai entender perfeitamente para você poder dar um punch muito importante no seu treinamento. O ato número 1 é o início do processo. Como que funciona lá no cinema? Como que funciona nos filmes de Hollywood? O ato número 1 é a apresentação. É a apresentação do personagem, como que está a vida dele, é a apresentação de todo o contexto qual ele está vivendo, os ambientes, as pessoas que estão em volta dele, os comportamentos dele, tudo isso vai compor aqui dentro desse primeiro ato. Colocando isso, levando isso para o processo de treinamento, esse primeiro ato, que no filme você está conhecendo o personagem principal, no treinamento você também vai fazer esse processo da pessoa conhecer o personagem principal. E quem é o personagem principal? O personagem principal é você que está no treinamento. Ou seja, você vai ser o treinador, você vai ser a treinadora, vai ser o seu cliente é o personagem principal. Agora, como é que ele vai começar a ter um entendimento de que ele é o personagem principal? Aqui no primeiro ato, na parte inicial do seu evento, você vai utilizar dos pilares fundamentação e identificação para a pessoa começar a entender que ela mesma é o personagem principal do processo. Do processo do quê? Do processo da vida. Porque a vida é um processo. É um processo de evolução contínua, de melhoria contínua. E o que acontece é o seguinte. Nesse primeiro ponto, se você, olha só, você não vai conseguir me acompanhar aqui nesse vídeo se você ainda não assistiu o vídeo dos 7 pilares para a estruturação do evento. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, volta lá, assiste primeiro, depois vem para cá, para você poder ter esse entendimento. Que aqui no primeiro ato,
a fundamentação de todo o contexto. Qual que é o contexto? A vida como um todo. Os setores da vida. O que a pessoa quer, identificar o que é importante para ela na vida dela, como, por exemplo, quais são os seus sonhos, o que ela dar notas e ter um entendimento se os setores da vida dela estão em equilíbrio ou não, se ela está sendo intensa, se ela está colocando energia para esse setor, para aquele ou para aquele, para outros setores ela não está. Tudo isso você vai trazer à tona, você vai trazer a consciência, você vai dar clareza para o seu cliente. Isso é um processo de identificação. Quando a pessoa, então, eu vou perguntar para você, vem comigo, se a pessoa ela está num processo de identificação, isso não significa que ela começa a entender melhor aquela pessoa? É o autoconhecimento. Você vai apresentar para a própria pessoa quem é o personagem principal, que é ela mesma. Às vezes tem gente que chega no evento e ela não tem noção do que ela quer na vida. E se ela não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Se ela não sabe qual o caminho da jornada dela, qualquer caminho vai levar para qualquer jornada e vai servir qualquer coisa para a vida dela. E no seu treinamento, você vai ajudar a pessoa a entender qual é o caminho, qual é o direcionamento, para onde ela quer ir. Tem muita gente que vem perdida sem saber o que vai fazer da vida. Todo esse processo de identificação vai ajudar e vai ser nesse ato número 1, que é a apresentação do personagem principal. E a fundamentação, são esses dois pilares. A fundamentação é trazer o contexto. Em que contexto? É a vida no geral. É trazer quais são as ferramentas, quais são os métodos, quais são as técnicas que vão envolver dentro desse evento, desse treinamento, que todas essas técnicas, ferramentas e métodos vão ajudar o seu cliente ao processo inteiro dentro do seu treinamento. Isso vai ser composto no ato número 1. Do ato número 1 para o ato número 2, aqui existe o que nós chamamos de transição. É um ponto de virada. É um ponto de transição. Nesse ponto de transição, nos filmes, é quando acontece alguma coisa. Aconteceu alguma coisa no filme, por exemplo, se a gente está falando... Os filmes, no modo geral, o personagem principal, no modo geral, ele é um herói. Ele ali é aquela imagem de quem faz acontecer, é o protagonista, é um herói no modo geral. E o que acontece? Nessa hora é quando o herói ele se encontra com um grande fato que a gente pode chamar como o chamado. A gente pode chamar como o chamado é boa. Então vem comigo aí. Nessa hora o Dan ele coloca assim preto e branco, como vocês estão vendo aqui, tudo preto e branco. É isso aí. Então ele vai receber o chamado. E nesse chamado é, às vezes, uma decisão que o personagem principal vai tomar, só que é na dor. Normalmente, esse ponto de transição no filme é uma hora onde, cara, a casa cai, vamos dizer assim. Quando tudo acontece de errado e que o herói, ele recebe o chamado e ele tem que ir para ação, ele tem que fazer alguma coisa. Ele não queria muito isso. Ele estava bem, estava tranquilo no mundinho dele, mas de repente ele tem que entrar em ação. Nesse ponto de transição aqui do treinamento é quando você já fez aqui. Você fez aqui o pilar fundamentação. No ato número 1, fundamentação e identificação. No ato número 2, nós começamos o processo de transformação. E aqui é o chamado que a gente faz para o aluno. A gente fala assim, cara, agora é hora de você tomar uma decisão. Ou vai, ou vai. Você percebeu que, porque no processo de identificação a gente não identifica somente pontos positivos, como por exemplo, quais são os objetivos da pessoa, ou como estão os setores da vida. Aqui também a gente trabalha as crenças limitantes. As limitações. A gente aqui também traz os traços que são limitantes, as feridas emocionais, as feridas mortais. E aqui é um chamado.
vem para a transformação. As dinâmicas de transformação, normalmente, elas têm uma pegada um pouco maior. E para fazer, então, essa pegada maior acontecer, a gente também vem com um pilar de empoderamento. Olha só que interessante. E tem um pilar que se chama renascimento, que é um pilar mais profundo que transformação. O que é um pilar renascimento? É uma transformação profunda. Se você não assistiu o vídeo ainda dos 7 pilares, assista, porque vai ser importante para você entender isso daqui. Nesse ato número 2, nós vamos fazer tudo isso daqui. Muitas vezes no ato número 2, a gente também traz o pilar desafios. Então, olha só quantos pilares eu já abordei aqui, ó. Fundamentação, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E fica faltando um pilar do 7, que vai entrar aqui, ó. É o pilar retorno. E eu já vou explicar ele. Ok? No ato número 2 é onde tem o núcleo do filme, onde tudo acontece, é onde aqui vai dar o maior medo no herói, no personagem principal. O seu cliente, que é o personagem principal, aqui ele vai ter medo. Ele vai ser colocado à prova de fogo, e você vai ajudar essa pessoa a superar todos os desafios que vão aparecer aqui. São esses 4 pilares no ato número 2. Do ato número 2 para o ato número 3, o que vai acontecer? Uma outra transição, onde tudo se fecha e o herói, ele conseguiu salvar a humanidade, salvou uma pessoa, ele conseguiu superar todos os desafios e agora tudo acabou e ele está pronto para voltar para a vida que ele tinha antes. Simples assim. Esse é o ato número 3. É onde tem todo o fechamento. Agora tem uma coisa muito interessante aqui. Em todo filme acontece isso. Vários elementos que estavam aqui no começo do filme, que é no ato número 1, aparecem aqui no ato número 3 como fechamento. É assim que vai acontecer. No treinamento, como que isso se dá, Marcelo? Aqui no treinamento, nesses 15%, que é o ato número 3, o que é o retorno? O retorno é preparar o seu aluno para quê? Para a vida real. Para tudo que ele teve de experiência aqui dentro do treinamento dele, você vai preparar esse aluno para a vida real. Como que a gente prepara, Marcelo? A gente prepara da seguinte forma, a gente entrega para o aluno um mapa de direcionamento para que ele entenda o que ele vai fazer depois dessa imersão dentro do seu evento. Para que ele continue fazendo imersão na vida dele. Ele dê continuidade, para que ele continue no caminho com passos firmes para alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. A gente entrega o mapa. E para o encerramento, também aqui no retorno, a gente ajuda o aluno, tem algumas dinâmicas que a gente coloca ali, que vão ajudar esse seu aluno a ter uma consciência maior, uma clareza maior. E mais importante do que ter consciência e clareza, é sentir através de uma dinâmica vivencial como é alcançar os seus sonhos. A gente pode colocar alguma dinâmica nesse sentido de visualização, alcançando o sonho, conquistando a sua missão, cumprindo a sua missão. Porque aqui, nas identificações positivas, dentro do teu evento, eu não sei. Você pode, por exemplo, ajudar o seu aluno a encontrar a sua missão, a encontrar o seu propósito, e você pode fazer o fechamento dele ter uma visualização, ele sentir o propósito sendo atendido, de ele sentir a missão sendo cumprida. É aqui no retorno, é a preparação para o retorno. E mais, no retorno, a gente também oferece para o cliente novos patamares. O que significa isso, Marcelo? Esse pilar retorno também vai ajudar o cliente a entender que a vida é um processo, a vida ela não é perfeita e nunca vai ser perfeita, e que ele precisa ir para o próximo nível. E o que é o próximo nível? Você oferecer para ele um novo patamar, um próximo treinamento, um próximo evento. Aqui, o retorno também significa o quê? Significa você oferecer alguma coisa para o seu cliente, é fazer os pitches de vendas. Isso que é o retorno. É o ato número 3, é a finalização do seu evento. Você criando todo esse método... e aqui, Marcelo, por que alguns elementos do ato número 1, eles fazem um fechamento no ato número 3?
Eu acabei falando aqui, só que eu não liguei exatamente, vou ligar agora. Por exemplo, você definiu aqui com o seu cliente, dentro de uma identificação, você identificou, ajudou ele a identificar um objetivo de vida. E aqui, no ato número 3, você faz uma vivência com o seu cliente para que ele sinta a realização desse objetivo dele. Para que ele sinta esse objetivo acontecendo. Então você faz o fechamento dessa forma. Você traz elementos daqui e faz o fechamento lá. Todos os meus eventos, eu não sei se você conhece, Leader Training 1, acontece muito isso. No final do treinamento, no ato número 3 do Leader Training 1, vários elementos do começo desse evento fazem fechamento aqui no terceiro ato, do primeiro ato para o terceiro ato. No meu seminário de inteligência emocional, a mesma coisa. Muitos desses elementos do ato número 1 fazem fechamento no ato número 3. É muito importante ficar isso no seu radar. Se você não tiver isso, a sensação que dá é que tem um certo vazio no teu evento. Cuidado com esse ponto. O meu Leader Training 3, Calcó, é a mesma coisa. Muitos elementos que acontecem no ato número 1 fazem fechamento no ato número 3. Então é isso. Se você gostou, eu quero que você comente nas redes sociais como que está sendo essa sua experiência aqui dentro. Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.